Edson, alguma vez já ouvi dizer sobre as lendas do folclore brasileiro? E eu só já ouvi falar apenas das lendas, né? E aqui também em Moçambique adaptamos algumas que talvez sejam brasileiras nesse caso. E ouvimos falar de Saci Pererê e o Mula Sem Cabeça. Talvez sejam brasileiras, mas também conhecidas aqui em Moçambique. Boas pessoal, chamo Cordeiro Gonçalves e este é o meu canal. E como já vimos pelo título do vídeo, hoje estaremos a reagir à verdadeira história das lendas do folclore brasileiro. E de lembrar, se gosta desse tipo de vídeo, desça aqui embaixo, inscreva-se ao canal e deixa aquele like para fortalecer o canal. Estou com um convidado, ele irá se apresentar. Olá pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa, da África aqui em Moçambique. Hoje iremos conhecer literalmente a história da lenda folclórica brasileira. Então é algo que me deixa bastante assustado, pessoal, e também um pouco surpreso, porque eu não sabia que no Brasil tem uma lenda folclórica, pessoal. É exatamente isso. Então hoje iremos conhecer a história, iremos ver se isso é verdade ou não. Mas para sabermos, deixem aqui nos comentários. E claro, galera, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Sem mais delongas, vamos no que interessa, galera. É isso aí. Vamos gravar? Vamos gravar. Amigo. Não, peraí, cadê? Amigo, você viu o livro do Você Sabia que eu deixei aqui em cima, mano? Ué, tava aqui, sumiu? Você pegou? Não, será que o Saci levou embora? Deve ter sido ele. Saci! Oxê! Me dá esse livro aqui. Saci, cadê você? Levou o livro de Você Sabia? Bora aí, vídeo. Aqui, rapaz, Saci, vai, me devolve aqui, vai. Pronto, agora a gente pode gravar o vídeo. Vamos gravar! No vídeo de hoje, galera, iremos contar pra vocês a verdadeira história sobre o folclore brasileiro. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha! Yeah! Deixa o joinha aí se você gosta desse tipo de tema. E agora, bora para o vídeo. Puxa a vinheta. E o vídeo de hoje é patrocinado pelo Moletom Lobisomem. Entre agora no site vocêsabialoja.com.br e garanta já o seu. Cupom de desconto único de 30% no final do vídeo. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Pererê Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Sem Cabeça Molo. E as lendas folclóricas são histórias tão antigas quanto a própria humanidade. Que inicialmente foram criadas por povos primitivos para explicar coisas que eles não entendiam. E nessas lendas, esses povos primitivos falam sobre criaturas sobrenaturais. E com o passar do tempo, essas histórias foram passadas de geração para geração. E vale lembrar, galera, que em cada parte do mundo, cada povo, cada país, cada região possui o seu folclore, sua forma de manifestar suas crenças e suas culturas. E no vídeo de hoje vamos falar do folclore brasileiro. E no Brasil, a maioria dessas lendas tem origem indígena, mas vale lembrar que também receberam muita influência dos mitos e histórias europeias e africanas. Então chega de enrolação e vamos conhecer a verdade por trás de algumas dessas lendas. Saci Pererê. Bom, a maioria de vocês com certeza conhece o... Esse é conhecido como roubador de dinheiro. Tipo, aparece uma poeira andar assim, depois, sim. Depois passa a levar, tipo, não sei se é dinheiro, daí chega, tapam com a peneira, dizem que sai cobra aí embaixo. É, de embanama. Chamam de Tipuripuri. Tipuripuri, claro. Lá tem eles chamam de Saci Pererê. Sim, é um gajo que não tem pé. o Saci Pererê. Aquele menino travesso de uma perna só, que usa um gorrinho vermelho e adora aprontar peça nos outros. Ele costuma andar por áreas rurais, aparecendo e desaparecendo em redemoinhos. Fazendo travessuras e assustando viajantes e também os moradores daquela região. Ele também gosta de fazer desaparecer pequenos objetos. Ué? De novo, mano? Devolve meu livro, velho. Ele também gosta de estragar comidas, abrir porteiras, assustar as crianças e muitas outras trollagens. E por causa desse comportamento, muitos acabam vendo ele como um ser maléfico. Mas isso que falamos todo mundo sabe, né? Não é nenhum segredo pra ninguém. Agora, você sabia que o Saci, além de fazer travessuras, ele também tem um poder curativo? Ô, louco. É. O Saci, galera, tem o domínio de técnica de cura, sendo assim o guardião de ervas e plantas medicinais. E segundo as lendas, caso você tenha vontade, você pode capturar o Saci pra você. Mas não é uma coisa tão fácil não, viu? Vamos lá. Pra capturar, você precisa pegar uma Capturava. peneira e jogar no meio do redemoinho, né? Você fala, putz, é o Saci, joga. Começa difícil a quest. Depois que o Saci aparecer, você tem que pegar o gorrinho dele. Porque sem o gorro, o Saci não tem poder, galera. Ele perde todos os seus poderes. Então depois... Pessoal, tipo, lá no Brasil, né? Ah, mas é uma lenda. Tinha um comentário muito assim, irônico.
Depois disso, sem os seus poderes, basta pegar uma garrafa bem grande, tirar a tampa e prender o Saci lá dentro. Ah, e tem que desenhar uma cruz na garrafa para que ele não consiga fugir. Tá, mas beleza, você já entendeu então o que é o Saci, o que ele faz, como até mesmo capturar o Saci. Agora a grande pergunta é, o Saci, ele existiu de verdade? Ele foi baseado em alguma pessoa real? Bom, de acordo com um folclorista brasileiro chamado Câmara Cascudo, a lenda do Saci é uma mistura entre os folclores europeus, indígena e africanos. E o primeiro relato então desse ser aqui no Brasil surgiu por volta do século XIX, provavelmente na região sul do país. Nesses primeiros relatos, o Saci era uma espécie de protetor da floresta, que a defendia contra quem queria destruí-la. E desde aquela época ele já era descrito como um personagem diabrado, né, que trola e que faz as coisas mesmo. Mas a sua aparência era um pouco diferente, né, ele possuía 2 pernas e um rabo. E aí, com o tempo, a lenda foi se espalhando e ficou popular mesmo como o garoto travesso, que perdeu uma de suas pernas em uma luta de capoeira. Que capoeira foi essa, hein? Caraca! Um facão, pá. E o Saci, galera, não ficou só aqui no Brasil. A lenda acabou se espalhando para outros países aqui próximos, como por exemplo a Argentina, Uruguai e até mesmo no Paraguai. Mas é claro que lá ele possui algumas diferenças. Nesses países, o menino travesso é conhecido como Yaci Yateré, um ser baixinho de cabelos loiros. Que não usa gorro e tem uma espécie de bastão mágico. É um gnomo então, né? E na lenda paraguaia, por exemplo, o Yaci, ele atrai crianças para brincar com elas, mas depois as deixa surdas. Caraca! Tenebroso, velho. E já na Argentina, o pobre Saci, né, que só rouba comida e prega algumas peças, faz algo bem pior. Lá ele é conhecido por raptar moças e engravidá-las. Pesadíssimo, velho. Curupira. O Curupira, galera, é um personagem brasileiro que surgiu entre os indígenas tupis-guaranis e atualmente ele é conhecido como protetor das matas. Ele tem cabelos de fogo e possui também uma grande força física. Porém, a sua grande característica são seus pés virados para trás. Se ele faz um moonwalk, ele vai para frente ou vai para trás? Bugou, velho! Responde aí pra mim. Ele vai pra trás. Mas é um moonwalk já é para trás. Então ele vai pra frente. O pé invertido. Não vai pra lugar nenhum. Não dá, mano. Acho que ele trava. Ele é o ser que mais aterrorizava os indígenas da região, porque o Curupira se voltava contra todos que entravam na sua mata. Seja para caçar, para morar, para derrubar alguma árvore, ele iria proteger a mata acima de tudo, caso você invadisse. Inclusive, alguns indígenas até acreditavam que o Curupira até tirava a vida de algumas pessoas, pois às vezes apareciam corpos na floresta e, sem saber explicar o que havia acontecido com a vítima, eles diziam que o Curupira poderia ser o responsável. Não se sabe exatamente quando e onde surgiu a lenda do Curupira, mas o que a gente sabe é que essa história é uma das mais antigas do nosso folclore. Segundo alguns relatos, Curupira seria uma das primeiras criaturas citadas pelos portugueses quando chegaram no Brasil durante a colonização. Inclusive, essa criatura já foi até mesmo citada em alguns textos do padre José Anchieta, em um texto que ele escreveu em 1560. Nesses textos, o padre chamava essa criatura de demônio E falava também que ele era uma criatura perigosa, maliciosa e muito temida pelos indígenas. Imagina, você tá lá na mata, você é um índio já domina a mata. Aí do nada aparece uma criatura estranha com cabelo de fogo e que tira a vida dos outros. Sai fora. Além disso, a carta diz que o Curupira enfeitiçava as crianças, raptava elas e só devolvia aos pais depois de 7 anos. Vixe Maria. É louco, devolve mais não. E por conta dessas histórias então, galera, o Curupira então acabou sendo associado com vários casos de violência. Coisas ruins que aconteciam na mata, criança sumia ou sei lá, a galera começou a apontar que aquilo era obra do Curupira. O povo mete o louco, fazia um negócio na natureza e dava culpa no Curupira. E os índios, galera, temiam mesmo o Curupira. Tanto é que quando eles iam pra mata, eles até levavam oferendas para a floresta. O intuito é claro de agradar o Curupira, né? Talvez dessa forma ele não vai mexer com a gente. Levando então cachaça, fumo, flecha e penas. A lenda também diz que aqueles que procuram o Curupira nunca vão encontrá-lo. É tipo uma magia reversa, né? Só de você querer encontrar o cara você não vai achar. Agora vai, anda lá distraído na mata sem querer ver ele vai te encontrar. Isso porque como ele tem os pés virados ao contrário, né, para trás, e ele também sai correndo por toda a mata, de um lado pro outro, Não dá pra saber ao certo em qual direção ele tá indo. Até porque a primeira direção que você vai é na direção onde ele não foi. Porque ele tá com o pé ao contrário, né? é, realmente. Cuca. Curupira pela primeira vez já ouvi falar e Cuca parece que já ouvi falar, principalmente em algumas novelas aqui em Moçambique da TV brasileira. Falam de Cuca, o Saci Pereré, Mula sem... No Pica-Pau Amarelo, né? Claro. Mula sem cabeça também já ouvimos. Até que eu pensei que mula sem cabeça tivesse cabeça, mas não tem cabeça.
A cuca, galera, é um ser folclórico que foi inventado inicialmente para poder assustar as crianças, principalmente aquelas que não obedeciam seus pais. Ela é descrita como uma velha bruxa malvada com a cabeça de jacaré. Unhas imensas e uma voz assustadora. A cuca. A lenda diz que ela só dorme uma vez a cada 7 anos. E a lenda ainda diz que a cada 1000 anos uma nova cuca sai de um ovo. E a cuca antiga se transforma em um pássaro de canto triste. Só cantando música sad, né, velho? E por mais que a cuca é um personagem do folclore brasileiro, ela não é necessariamente uma lenda que surgiu aqui. Isso porque, segundo alguns estudiosos, uma personagem muito parecida com a cuca já existia na cultura portuguesa e espanhola antiga. Na cultura portuguesa, o nome cuca significava algo como bicho-papão. Que não deixa de ser o que ela é, né? É um bicho que assusta as crianças. Já na Espanha, era chamada de coca. E ao invés de ter uma forma de jacaré, lá na Espanha ela tinha uma forma de dragão. Mas seja no Brasil, em Portugal ou na Espanha, todas as culturas acreditavam que essa era uma criatura que saía pelas ruas fazendo maldade com seres humanos. Mas tudo isso é claro associado ao fato das crianças terem medo e assim não desobedecerem os seus pais. Caso contrário, Se ser aquele jacaré ou crocodilos que tem na água. a cuca vem pegar. Que a cuca vem pegar. É, nossa, imagina dormir assim, ó. Mamãe foi trabalhar. Deus é irmã, vou dormir, a cuca vem pegar. Mula sem A cuca vai pegar. Papá foi. Aonde? Mula sem cabeça. A mula sem cabeça, galera, assim como o próprio nome diz, é uma mula que não tem cabeça. Mas no lugar da sua cabeça, ela tem ali uma tocha pegando fogo, ardendo. Diz a lenda que ela costumava correr pelas matas e campos, assustando pessoas e animais que vinham pela frente. Ah, e além de não ter cabeça, ela também soluçava, assim como nós, seres humanos. E era nesse momento que o fogo comia solto. Mas você sabe qual é a história verdadeira por trás dessa criatura? Bom, galera, a verdadeira história é bem mais bizarra do que parece. Segundo a lenda, todas as mulheres que tinham relações amorosas com o padre seriam amaldiçoadas e transformadas em uma mula sem cabeça. E esse encanto nessa maldição acontecia toda quinta-feira com quem tinha se relacionado com o padre ou alguma entidade da Igreja Católica. Então, na quinta-feira à noite, ela virava mula sem cabeça e só voltava ao normal no dia seguinte. No terceiro Esse vídeo, minha mina querer rezar lá, vai deixar de rezar lá. cantar do galo. Então, às 5h57. Ele começa às 5h55, a primeira casa. É? Tô zoando. Caraca! E enquanto a maldição estava instalada no corpo da pessoa, ela não sabia quem ela era, ela não tinha controle do corpo. Até porque era uma mula com cabeça de fogo, soltando fogo, trotando por aí, atropelando e tirando a vida de qualquer pessoa ou animal que entrasse em seu caminho. Caraca, que pesadinho. E segundo as lendas, a única forma de parar essa maldição era furando a mula e tirando pelo menos uma gota de sangue dela. Então tinha que deixar várias taxinhas assim no chão, né? Várias armadilhas pra ela furar. poder sair correndo e furar, né? É. Porque se você entrasse na frente ela te atropelava, como é que você você ia vai furar ela? E essa lenda da mula sem cabeça, galera, teve a sua origem nos povos da Península Ibérica e foi trazida para a América pelos portugueses e espanhóis durante o período da colonização. E acredita-se que ela nasceu por volta do século XII. E a história foi inspirada no fato dos caras da igreja daquela época usarem mula como meio de locomoção. Uma relação íntima, né, com os padres da época. Lobisomem. Ah, por isso que diziam, né, que os padres na Igreja Católica não poderiam se envolver, né, com as irmãs, assim como tendo esposas, e literalmente eles já casaram com Jesus, né, Jesus ou Deus, nesse caso. Ah, por isso. Então, vale a pena ser padre. Lobisomem. Mas pessoal, adentrando para o assunto de lobisomem, né? Aqui em Moçambique tem uma novela que passou, chama-se Caminho dos Corações. Para quem não sabe, também chamou-se de Montante, sim. Então, primeira pessoa mesmo a transformar-se em lobisomem nos Mutantes foi Pachola, o pai de Vavá nesse caso. Só que se descobriram que são pai e filho no fim da novela. E foi uma novela muito bizarra, muito terrível mesmo. E eu gostava do Dr. César. O cara ficava mó lobisomem, mano, lobisomem magrinho. E era batido com Pachola muito mal. E tens um vídeo explicando sobre as novelas, também aparecem os mutantes, né? Sim, Ainda exatamente. Será aqui no card, galera? Exatamente. Com certeza é uma das lendas mais conhecidas no mundo inteiro. Mas também está presente no folclore brasileiro. Assim como seu próprio nome diz, ele é um homem-lobo. E é descrito sempre como um monstro violento que aparece nos dias de lua cheia. Aí, ó.
Está disponível no site Você Sabia? Entre agora no link que tá aparecendo aqui na tela e compre já sua blusa de frio. Do lobisomem. Aproveite o código VS Voltou e aí você vai ter 30% de desconto. Manda pra nós essa blusa aí. Eu tô lobisomem aqui, viu? Lobisomem. E durante sua transformação, o lobisomem não sabe mais o que ele é e simplesmente sai atacando qualquer um que tá no seu caminho. Dá pra você nascer lobisomem, bugado, aí você pode transformar. Mas tipo, aquele pachola sabia que se a esposa não podia te atacar, não sei o que. Tipo, Parece tem que ele aquele sabia. intuito, né? Sim, sim. Mas ele não agia por mal com a esposa, não agia por mal. Transformar com uma mordida ou um feitiço de transformação. Entendi. Como já falei, existem várias formas, né, teoricamente, de você nascer ou se transformar em um lobisomem. Em alguns lugares dizem que o lobisomem, na verdade, seria o resultado de um pacto continhoso com coisa ruim. Já existe uma outra que com certeza você já ouviu falar, ou seu pai, ou sei lá. Uma teoria que diz que o lobisomem é sempre o 8º filho de uma família onde todos os outros 7 filhos nasceram mulheres. Aí o 8º nasce homem e um lobisomem. E aí que essa maldição começaria no aniversário de 13 anos. Onde ali aconteceria a sua primeira transformação. E depois vai acontecer até o final da sua vida. É claro, em toda noite de lua cheia. E como o lobisomem existe no mundo Nós já pensar que transforma-se em lobisomem com apenas uma mordida, sem saber que tem que lua fica... inteiro, É claro que também existem várias Tem que ser versões um terceiro diferentes sobre o filho, lobisomem. Tem claro. lugar, por exemplo, que fala que o lobisomem rapta bebês que não foram batizados, para poder você batizar o seu bebê, né? E além disso, tem lugares que dizem que a criança que não é batizada tem chance de ser amaldiçoada para virar um lobisomem. Ixi, então tem que batizar mesmo, né? Proteger. Porque senão ou você vai ser raptado pelo lobisomem, ou senão você vai virar um lobisomem. Claro, galera, isso de acordo com alguns lugares do mundo, né? E segundo a lenda, só existe uma maneira de parar o lobisomem. É com uma bala de prata. De preferência no coração. E há lugares que dizem também que se você tiver qualquer objeto cortante De prata. você consegue finalizar o lobisomem. E a história do lobisomem tem origem europeias, mais precisamente lá na Grécia, onde ele era conhecido como licântropo. Segundo alguns historiadores, tudo teria surgido lá por volta da Grécia Antiga, do período da Grécia Antiga, onde os gregos diziam que o lobisomem era na verdade um antigo rei, chamado Licaon. Eles falavam que Licaon era um rei cruel, que finalizava todas as pessoas que iam para sua casa. No caso, qualquer pessoa que visitasse a casa do rei, né? Isso. Zeus, então, um dia disfarçado, decidiu visitar o palácio desse rei, pra ver se essa história era verdadeira ou não, né? Pra ver o que ia acontecer com ele. Eu sou Zeus, vamos ver se ele Grande físico, Newton. E a sua terceira vai me lei. atacar. E durante o jantar, Zeus ficou furioso, porque percebeu que Licaon, o rei, tentou servir carne humana para ele. E isso acabou sendo uma sacanagem com Zeus, que não gostou nada disso. Então Zeus destruiu o palácio, amaldiçoou Licaon, transformando assim o rei em lobo. E aí esse ato de transformar em lobo, a licantropia, acabou sendo conhecida assim por causa da maldição de Licaon. E aí que da Grécia a lenda se espalhou para Roma, que depois acabou se espalhando pela Europa inteira, e assim com o passar dos anos foi chegando no mundo inteiro. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e é presente até os dias de hoje. Muitas pessoas, principalmente em zonas rurais, têm medo do lobisomem, uma criatura feroz que atacaria tudo e todos. E aí, você tem medo do lobisomem? E esse então, galera, foi o vídeo de hoje, contando um pouco mais sobre o folclore brasileiro. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixa aqui embaixo também um comentário se você já sabia sobre tudo o que contamos e também o que você achou do vídeo de hoje. Entra no site, tá rolando promoção, adquira seu lobisomem, Chernobyl, Krakatoa, Megalodon. Cicada, tem um monte, galera. Entra no site, dá uma olhadinha e compre a que você achar mais legal. Aproveita que, ó, tem desconto único, viu? Usando o cupom VS Voltou. Você tem 30% de desconto e, ó, por tempo limitado. E é isso então, galera. Muito obrigado pela visualização. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! É exatamente isso aí mesmo, pessoal. A história é muito, mas muito bizarra. E também algumas lendas nós já tínhamos um pouco de conhecimento. Só não sabíamos que algumas vieram do Oriente Médio, assim como do grego e também em espanhol, ou que tinha várias outras, como posso dizer, tipo variações diatópicas. Nomes, Sim, tudo sim, mais. exatamente. E além disso também, essas histórias ou essas lendas surgiram graças aos portugueses que espalharam tudo isso, né? Por causa da nossa colonização, por eles terem nos colonizado. Mas é bem bizarro, eu já tinha ouvido falar de mula sem cabeça, saci pereré, lobisomem, até que cincuca sem cabeça também. Até pensei que lobisomem fosse tipo uma coisa conspiratória, tá a ver? Tipo, não existiu, tá a ver? Mas é taxativamente isso mesmo, pessoal, existiu, é uma verdade. E assim já vou ter medo, também não sou oitavo filho mesmo.
Não sou oitavo filho, graças a Deus. Então é exatamente isso. E é isso, os folclores, nesse caso brasileiros, né? Vieram de origem tupi, né? Tupi-guarani. E galera, este foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal, o link na descrição aqui do canal do Edson. E se vocês quiserem, posso trazer também mais outro vídeo, as lendas urbanas com o próprio Edson. Salve, galera! É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!